Primeiro, eu preciso dizer que podemos ter a mais vasta experiência no jornalismo, que nós, mulheres, nunca vamos nos acostumar a cobrir uma morte de uma semelhante. A repórter Aline Aragão fez com maestria essa reportagem especial. Eu assisti ao vivo, ela se emocionando no balanço geral. Ela fez essa cobertura tão sensível e nos representou muito bem. É que quando uma de nós morre, todas nós sentimos. Estamos falando de uma mãe de primeira viagem que arrumou as malas para ter a sua bebê e foi impedida pelo machismo. Estamos falando de uma mulher que largou os estudos, largou tudo em nome do amor. E aí o tio dela entrou ao vivo se questionando por que será que a Jaqueline fez isso, sabendo que esse homem já vinha agredindo ela, sabendo que esse homem até tentou abusar da irmã dela. É que a maioria de nós é ensinada a ser assim, a acreditar no amor, a acreditar na mudança masculina. E eu não digo nem pelos nossos pais que aprendemos isso, mas é uma estrutura social. Dizem pra gente que precisamos ser compreensivas, que precisamos nos casar, ter filhos, como se isso fosse apenas a felicidade plena. Não nos encorajam a priorizar, de repente, a nossa profissão num determinado momento da nossa vida. Porque é a gente que tem que largar tudo para seguir os homens. Quando eles nos humilham, quando eles são agressivos com a gente, o conselho que a gente ouve é: todo mundo tem defeito. Homem é assim mesmo. E aí a gente vai aceitando. O tio da Jaqueline se questionou por que ela aceitou e por que chegou a esse ponto. Mas a gente precisa dizer aqui que a culpa não é da Jaqueline. Se tem algum culpado aqui, é quem matou ela, grávida de 8 meses, com a mala do bebê que ia nascer pronta. Quando eu digo que a sociedade é machista, é porque numa entrevista de emprego só perguntam pra gente se a gente tem filho. Pro homem não importa, como se a responsabilidade de cuidar fosse apenas nossa. Quando a gente vai no restaurante, o vinho é servido primeiro pro homem. No ônibus, eu pergunto pra você, mulher, no ônibus, o que acontece? Sempre dão aquela passada atrás da gente. Na rua, ouvimos atrocidades, abuso distorcido de elogio. E se a gente reclamar, falam que é mimimi. Na nossa relação de amizade, somos estimuladas a sermos rivais, a odiar a ex do nosso companheiro. E os homens? Os homens não. Existe um coleguismo. Eles são sempre estimulados a serem sempre unidos, a acobertar um ao outro. E eles estão no lugar de poder, gente. Porque quanto mais perto do topo a gente chega, menos vemos mulheres. Isso não deve ser naturalizado. Você sabia que, por exemplo, no Senado Federal tem banheiro feminino há somente 5 anos? 5 anos que a gente tem um banheiro no Senado Federal. Há pouco tempo que a gente passou a votar. Viajar sem autorização do marido também, até usar calça nos era proibido. E a gente ainda repete: quem briga de marido e mulher não se mete a colher. E assim vão nos matando. Eu preciso dizer que se você está num relacionamento em que você acredita que depois que casar o seu marido muda, o seu companheiro vai mudar, é lei do engano. Se ele, enquanto vocês estão namorando, já demonstra tanta insegurança, já te priva de tanta coisa, já se incomoda com sua roupa, com suas amigas, com sua família, não acredite que depois do casamento ele muda. Se você conhece alguma mulher que está em situação de violência, na emergência, o número que você tem que ligar é o 190. Agora, se você for a mulher que está sofrendo a violência,
O número que você deve ligar é o 181. Eu chamo a atenção para esses números, gente, porque é diferente o atendimento. Em um, quando você é vítima, você vai ter a orientação sobre o que você deve fazer dentro desse relacionamento. E no outro, no 190, você vai poder salvar uma vida de alguém que está ali possivelmente apanhando. Porque quando você ouve, minha gente, não faz nada, é o seu filho que está vendo que você não fez nada. Fique atento ao que você repassa para o seu filho. Eu já falei aqui em outra ocasião, peço até para o meu diretor Léo Dias só me permitir concluir isso aqui, porque precisamos estar atentos ao que a gente ensina aos nossos filhos. Chorar deve ser permitido. Homem chora. Porque se você abafar as emoções de um homem, é assim que ele se torna depois. Precisamos ensinar aos homens a respeitarem as mulheres, gente. E serem homens, terem sentimentos, terem emoções, colocar para fora essas emoções. Os homens não podem ter essas emoções abafadas. Esse caso, eu repito mais uma vez, agradeço a Aline Aragão pela sensibilidade e pela cobertura que ela fez. A tia e a irmã de Jaqueline apontaram o Edielson como um monstro. E aqui eu faço mais um alerta sobre esse monstro. Porque quando a gente chama alguém de monstro, nos parece alguém distante. E o monstro pode estar dentro da sua casa, sorrindo, sendo legal, um bom amigo, às vezes até um bom pai. Mas não é porque ele tem essas qualidades que você deve aceitar o tapa que ele te dá, que você deve aceitar a humilhação que ele faz com você. Não aceite, não naturalize, porque você pode ser a próxima Jaqueline.